Sabe essas histórias que engatam e desengatam, que uma hora tá legal, de repente fica um tempão meio estranho, ou que até vai num ritmo meio frequente, mas tipo, primeira marcha, devagar, quase parando. E aí? Até quando vale a pena insistir? Tô sendo persistente, tô me enganando, tô sendo teimosa. Você já pensou isso? Eu me pergunto muito, e se você já teve essa dúvida, de persistência ou teimosia, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana eu tô aqui de volta com vocês. Eu sou uma mulher teimosa. E como uma boa mulher teimosa, todas as vezes que me falavam que eu era teimosa, eu falava, imagina, eu não sou teimosa, sou persistente. E eu acho que em épocas onde a gente tá mega ansioso, já quer que as histórias engatem rápido, você esperar o tempo do outro, para mim tem um lugar de uma virtude também, né? Porque tem tanta gente que escreve que fala: nossa, ele sumiu por 3 dias, a história desandou. Até fiz um vídeo sobre isso para vocês assistirem. Acho que tem um lugar de tá bom, preciso sair do meu mundo, meu umbigo, entender que o ritmo do outro nem sempre é o meu ritmo, que pode ser que eu tenha me apaixonado mais rápido, e aí tem que rolar um jogo de conquista mesmo. Pode ser que a pessoa esteja passando por uma fase difícil. Pode ser que ela esteja mais enrolada, pode ser que ela tenha saído de um relacionamento, que ela ainda esteja saindo com outras pessoas, e aí a gente tem que dar um tempo para as coisas desenvolverem. Eu acho que tudo isso pode, e é maravilhoso a gente fazer esse exercício de segurar a ansiedade, entender o que é nossa expectativa, como a gente pode segurar tudo isso, mas o grande enrosco é quando esse controle de ansiedade e expectativa vira autoengano e a gente está ali persistindo há tempos numa história que não está rolando e só a gente que não quer ver. Porque eu acho que quando a gente entra nessa chave do vou persistir, vai dar certo, uma hora o jogo vai virar, a gente começa com a nossa famosa atenção seletiva, e aí a gente vai catalogando todas as coisinhas gostosas que acontecem com a pessoa, mesmo que seja uma migalha aqui e outra ali, né? E vai esquecendo as coisas que não estão tão legais, vai fazendo essa vistinha grossa, vai criando justificativas na nossa cabeça. E até foi engraçado, porque outro dia eu fiz uma caixinha de resposta no Stories, falando que às vezes a pessoa não está afim, né? Que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Mas eu falei isso outro dia no Stories, eu fui achincalhada, porque as pessoas falaram, imagina, as pessoas às vezes estão com problema, estão com coisas, estão com questões psicológicas, a gente tem que entender. Eu acho que a gente tem super que entender. Mas assim, até quando? Será que a gente não usa falsas desculpas para achar que a pessoa só está com problemas e, na verdade, ela não está afim? Será que não está rolando a tal banquetização das migalhas? E eu acho que a gente tem que se perguntar isso toda vez que a gente estiver persistindo além da conta. Porque um dos grandes riscos que a gente tem de entrar nessa chave do vou tentar só mais um pouquinho é colocar nessa conta todo o tempo que a gente já tentou essa história, né? A tal síndrome do call center. Então, assim, bom, já estou aqui há 40 minutos nessa ligação, agora eu vou ficar mais 5, que uma hora essa mulher vai me atender, mais 5, e quando eu ver, você passou sua juventude inteira, seus anos sem rugas atrás desse boy que não te dá a menor bola. E acho que a gente vai contabilizando isso e só vai contabilizando os tais momentos fofos, não contabiliza os momentos que não foram legais, os desencontros. Parece que a gente vai colocando isso tudo para debaixo do tapete, porque como você já tem uma história com essa pessoa há muito tempo, por mais que seja um encontro a cada 6 meses, se você está persistindo nela por 10 anos, realmente vocês vão ter muitas memórias. E aí acho que a gente se dá um nó, que é assim, enquanto o seu coração está ali com aquela pessoa que você está persistindo, a gente também entra num outro autoengano que é assim, não, tudo bem, eu estou apostando aqui um pouco minhas fichas nessa pessoa, mas eu não estou totalmente fechada para o amor, eu também estou saindo com outras pessoas. Só que se a gente está mobilizado emocionalmente por ela, nunca vai ter espaço para uma outra pessoa bater, e aí a gente vai reforçar a ideia de que, tá vendo? Ela é especial porque ninguém mexe comigo como ela mexe, mas talvez ninguém mexe com você como ela mexe porque você ainda está envolvida ali.
você acha que você está só colocando 10% da sua atenção, mas se a sua paixão, se o seu elan, se o seu frio na barriga ainda estão conectados àquela pessoa, é um jogo meio desleal você achar que você está aberta para o amor, porque você não está. Você ainda está ocupando com aquela pessoa, achando que se você persistir mais um pouquinho, uma hora a coisa vai rolar. E acho que é importante a gente se pegar nesse pulo de auto-engano. Um outro ponto que eu comecei a me questionar sobre a minha persistência era do porquê que eu quero mesmo. Porque eu acho que, assim, eu me apegava tanto no mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, que eu esquecia de me perguntar o mas por que que eu quero? E acho que isso é muito coisa de criança birrenta, mimada, né? Não, mas eu quero isso! E parece que eu estava lá me estribuchando com o coração. E às vezes a gente fala isso, nossa, mas eu queria que essa história desse certo, eu queria. Mas por que que você queria? E eu acho que quando a gente para se perguntar por que que eu quero que essa história engate, por que que eu estou persistindo, de verdade, e aí eu não sei vocês, mas eu muitas vezes me dei conta que esse meu porquê estava deslocado do presente. Então, muitas vezes era por como a história tinha começado, do tipo, putz, porque a gente teve um encontro muito legal, porque foi incrível, ou tem a ver com a projeção, né? Porque eu acho que a gente tem tudo a ver, a gente tinha tantos sonhos em comum, eu acho que a história poderia dar super certo, a gente combina muito, acho que só são timings diferentes. Mas e agora? Agora, durante esse tempo, tá sendo legal? A pessoa tá te tratando bem? Se não, por quanto tempo, né? Que ela não está te tratando bem e você está engolindo sapos. Eu acho que esse é um tiratema muito importante para a gente fazer, sabe? Assim, como é que essa pessoa faz com que eu me sinta hoje? E aí, mais uma vez, é claro que todo mundo tem problema, todo mundo tem pepino, todo mundo tem fases difíceis, mas ainda assim, as pessoas podem fazer a gente se sentir especial. E tudo bem, pode ser que às vezes a gente receba uma patada ou outra das pessoas, e é normal, a gente tem que ter empatia, tem que ter compaixão, mas uma coisa é você ter empatia, outra coisa é você normalizar ser saco de pancada ou ser comedora de migalha. Porque se a pessoa vai sacando que ela pode te tratar assim, com pouco afeto, com pouca presença, com pouco carinho, e você continua lá, é muito provável que essa dinâmica não vá mudar. E você continue ali achando que você está sendo compreensiva, que você está sendo uma mulher que não é ansiosa. E, na verdade, você só está sendo uma mulher que está se desvalorizando em nome de um possível vínculo ou de um vínculo do passado. E aí, eu acho que é muito difícil a gente admitir para a gente que, às vezes, essa persistência tem menos a ver com a relação e mais a ver com o nosso ego, sabe? Com uma coisa de eu não vou admitir que eu não consegui. Porque tem um lugar de a hora que você vê que a história não está rolando, é quase como se a gente tivesse que aceitar a derrota. E a derrota, né? Eu que faço análise e presto cada vez mais atenção nas palavras, a derrota já carrega esse lugar de que assim, ah, você perdeu. E assim, será que toda história que não rolou a gente perdeu? Porque se você perdeu, é isso, significa que você não foi capaz e que alguém vai ganhar. Então, uma outra mulher que é mais sexy, mais inteligente, mais articulada que você, vai ganhar este homem e você perdeu neste jogo da conquista. E daí você se sente com a autoestima no pé, a sua síndrome da impostora apita, porque você fala, tá vendo? Realmente, eu não fui capaz de reverter essa situação. Eu não fui capaz de quebrar o coração desse homem, eu não fui capaz de segurar essa história e passar desses terceiros dates. E vem uma coisa do cansaço acumulado também, né? Que a gente até já fez um vídeo sobre isso, dessa exaustão, do tipo, mais uma vez eu fui uma mulher fracassada no amor porque essa história não continuou. Então, muitas vezes, a gente está ali persistindo só por esse lugar egóico de assim, não vai ser o sétimo cara desse ano que me dá um perdido assim. Não vai ser. É mais sobre a gente, né? É sobre a gente querer fazer uma narrativa diferente da nossa vida amorosa e menos sobre aquela relação. Talvez se a relação engatasse com essa pessoa, você falasse, cara, não é tão legal. Ou não está sendo tão gostoso. Realmente foi bom, mas passou, né? Porque eu acho que tem esse medo também de hora que a gente entende que a história não rolou, que ela invalide tudo que foi legal anteriormente. E não precisa invalidar. Não é porque a pessoa não virou seu namorado
que os 2 anos que você ficou saindo casualmente com ela não valeram para nada. Os encontros podem ter sido deliciosos, o sexo pode ter sido bom, você pode ter aprendido 1000 coisas com a pessoa. Não precisa formalizar ou dar o próximo passo para que isso seja válido para você. Então, eu acho que quando a gente aceita que não rolou, não é apagar a história, não é invalidar tudo, não é uma derrota desse nosso lugar paquerativo, sexy, interessante. Tá bom, a história teve esse tamanho e tá tudo bem. Posso ficar frustrada, poderia desejar mais, mas isso não me torna uma mulher pior, né? Acho que a gente tem que sempre separar o que é frustração do que é nossa desvalorização. Porque acho que isso também pega no ego, que é assim, a pessoa não querer continuar com a gente nem sempre é sobre a gente, né? Não significa que você é uma mulher ou é um cara menos interessantes ou inteligentes. Significa só, às vezes, que não rolou, ou que a pessoa não estava tão implicada, ou que ela se interessou por outras pessoas. Quantas pessoas super legais a gente não quis continuar? Então, acho que toda vez que a frustração bater e que vier essa sensação de derrota, a gente tem que se fazer esse convite para falar, cara, não necessariamente é uma derrota, só não funcionou. E aí, quando a gente vai desmistificando esse lugar da derrota, eu acho que a gente se permite desistir com menos peso, sabe? Porque parece que é isso, né? Você tá lá, persistindo, persistindo, persistindo. A hora que você fala, meu, cansei, não tá rolando, a história mudou, parece que você desistiu, você assumiu a derrota. E, na verdade, esse desistir pode ser uma mega vitória, porque pode ser você se convidar para outros caminhos. Falar, cara, vou tentar de outro jeito, vou tentar com outras pessoas, vou tentar ser feliz. E isso pode ser muito libertador. E, ao mesmo tempo, eu acho que tudo bem, às vezes a gente pode escolher persistir. Tem gente que quer insistir 2 meses, tem gente que quer insistir 10 anos, e não tem certo nem errado. E sempre vai ter uma amiga que vai falar para você, você está sendo teimosa, você está insistindo demais. Mas aí eu acho que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, que assim, isso está me fazendo bem ou não? E colocar na conta, e acho que tem um lugar de autorresponsabilidade mesmo, que é, e como é que eu torno essa minha persistência menos machucada, menos ansiosa e menos num lugar de passiva esperando essa pessoa virar a coisa, né? Eu sou aquariana, com ascendente peixes, então, assim, água, ar, eu sou, tipo, toda aqui. E uma coisa que tem me ajudado a pensar se é persistência e teimosia, e até quando vale a pena insistir, é criar limites mesmo, é me dar contornos. Então, a gente não tem os 3 meses de experiência no emprego. Eu acho que na vida amorosa eu tenho pensado um pouco isso, definir prazos internos mesmo, assim, putz, eu vou tentar fazer mais 4 convites para essa pessoa. Se depois de 4 convites ela não topar, eu vou desistir. Eu vou tentar mais 2 conversas mais íntimas. É colocar números mesmo. E aí não tem número certo ou errado. Você pensar o que te deixaria bem. É tipo, vou esperar mais 4 meses? Tá bom. E daí você coloca isso. E você entende que esses 4 meses são um combinado seu com você, e você vai esperar aquilo. Mas é um combinado, sabe? Você está menos à mercê das coisas e menos teimosa ali nas insistências. Eu acho que a gente tem que delimitar limites para a gente e entender que se passou daquele limite e a história não foi, tá na hora da gente seguir em frente, mesmo frustrada, mesmo doendo, mas tudo bem, aconteceu, não dá para ganhar sempre. E eu acho que quando a gente se coloca esses limites e delimita tempo, a gente também se permite traçar estratégias. E estratégia é diferente de joguinho, né? Mas se você pensa, bom, tá bom, essa história não tá muito engatando, a gente não tá mais tão íntimo, vou tentar mais 4 vezes. O que eu posso fazer de diferente? Será que eu puxo outras conversas? Será que eu convido para uma viagem? Será que eu proponho outros programas? E daí você é mais agente desse lugar do jogo da conquista e fica menos batendo sempre na mesma tecla, achando que a coisa não está funcionando, né? Então, tá bom, putz, eu estou implicada nessa história, eu quero conquistar, então vou tentar conquistar. De peito aberto, de coração aberto, com espírito esportivo. E se não der para ganhar,
tudo bem. Eu acho que aqui me ajuda muito pensar assim, eu fiz o que pude, né? Então, quando a gente delimita um tempo, algumas estratégias e vê no que vai dar, se a história não for para frente, você fala, tá bom, eu fiz o que pude, nem tudo depende de mim, não vou levar para o pessoal. Acho que é isso, lembrar que nem sempre é sobre a gente, que não querer ficar comigo não é uma rejeição à minha pessoa, pode ser uma escolha a outras coisas, e que entender que esse caminho não rolou não é assumir a nossa incapacidade, né? Não é matar o que não rolou. Pode ser semear um monte de novas possibilidades, porque acho que enquanto a gente está ali teimosamente focada no único lugar, a gente perde muita chance de ver outras possibilidades, outras histórias, outras pessoas interessantes e até de se curtir. Então, às vezes, assim, tira um pouco a energia, o foco daquela pessoa, se permite finalizar aquilo para semear outras histórias, para ver outros lados seus, para conversar com outras pessoas. Tem tantas possibilidades, mas aí a gente tem que ser menos teimoso. Eu, como uma boa pessoa teimosa, digo para vocês, se perguntem por que mesmo eu ainda quero isso? E se permitam mudar de ideia. Às vezes a gente queria muito e não rolou, às vezes a gente queria muito e nem quer mais, e está só apegada ao querer e não à relação em si. Vamos se apegar ao querer ser feliz e não a querer essa pessoa.